É considerado um serial killer um criminoso que comete 2 ou mais assassinatos com um perfil psicopata. São raras as vezes em que os criminosos conhecem suas vítimas. Em geral, elas são escolhidas aleatoriamente por serem a representação de uma espécie de símbolo que faz sentido para o criminoso. O poder de persuasão é uma característica que ajuda o criminoso a manter o disfarce e atrair suas vítimas. Muitos assassinos em série causaram espanto na população por conta da brutalidade que cometeram seus crimes. No Brasil, foram muitos assassinatos em série que marcaram a nossa história policial de crimes bárbaros e perfis assustadores. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Surpreendente e hoje você vai conferir os 5 serial killers mais cruéis do Brasil. Chico Picadinho. Francisco Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho, foi o autor de 2 crimes mais chocantes da história. Em 1966, Chico fez sua primeira vítima em São Paulo. O nome dela era Margaret Suida, uma bailarina austríaca que foi morta estrangulada por um cinto e em seguida esquartejada. A segunda vítima foi Ângela Silva, uma prostituta paulista que no ano de 1976 foi ao apartamento de Chico e lá também acabou sendo estrangulada por um cinto, em seguida também esquartejada. Embora seu número de vítimas seja tímido perto de outros assassinos em série, Chico Picadinho abusou da crueldade e do sadismo enquanto cometia seus crimes. Atualmente, Chico Picadinho está com 78 anos e preso há 45. Mesmo a pena máxima brasileira sendo de 30 anos, ele se tornou um caso excepcional para a justiça e continua com pena indeterminada. Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, é um assassino em série mineiro. É considerado o maior serial killer do Brasil. Com apenas 14 anos, ele assassinou o vice-prefeito de sua cidade e depois fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde começou a roubar e executar traficantes. Após ser preso, ele descobriu que seu pai era o assassino de sua mãe. Então, dentro da prisão, o matou com 22 facadas, além de mastigar parte do seu coração. Pedrinho Matador foi condenado a 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100, e segundo ele, todas mereciam. Ele dizia que só matava pessoas más. Pedrinho Matador ficou 34 anos na penitenciária e foi liberado em 2018. Atualmente diz estar arrependido pelo seu passado e se converteu ao cristianismo. Vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como Vampiro de Niterói, é um serial killer brasileiro acusado de ter matado mais de 14 meninos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Marcelo ficou conhecido pela brutalidade e sadismo na maneira que lidava com suas vítimas. Ele chegou a lamber o sangue que escorria da cabeça de um dos corpos. Seu primeiro assassinato ocorreu em abril de 1991, quando Marcelo de Andrade ofereceu dinheiro para que um jovem vendedor de doces o ajudasse com um ritual religioso. O discurso foi apenas uma desculpa para levar o menino até um matagal, onde agrediu a vítima com uma pedra e depois o estuprou. A vítima foi encontrada em um esgoto vestindo apenas uma bermuda. Ao chegar na delegacia, o vampiro de Niterói fez questão de confessar ter matado mais 13 crianças além da vítima encontrada. O vampiro de Niterói se declarava religioso e, em depoimento, afirmou que escolhia crianças como vítima das suas cruéis sessões de tortura e sodomia por serem inocentes e, após a morte, afirmava que elas iriam direto para o céu. Marcelo não foi julgado por nenhum de seus crimes. Isso porque a justiça considerou que o criminoso teria algum tipo de retardo mental, sendo assim irresponsável pelos seus crimes. Marcelo é mantido sob avaliação em uma instituição de auxílio psiquiátrico desde 1992, onde realizam exames psicológicos de 3 em 3 anos. O Monstro do Morumbi. José Paz Bezerra ficou conhecido como o Monstro do Morumbi, um serial killer brasileiro responsável pela morte de mais de 20 mulheres nos estados de São Paulo e no Pará. Ele não controlava sua vontade de matar quando ela surgia inesperadamente. Entre outubro de 1969 e julho de 1970, a polícia paulistana passou a investigar casos de assassinatos estranhos que ocorreram na região do Morumbi, onde 7 corpos de mulheres foram localizados. A semelhança era que todos se encontravam seminus, com
com sinais de estrangulamento e embrulhos de presente próximo ao cadáver. Suas vítimas eram estranguladas até a morte. Ele esperava seus corpos esfriarem e somente depois iniciava relações sexuais com os cadáveres. O monstro de Morumbi durante muito tempo foi procurado pela polícia e só foi pego devido a um furto que cometeu na casa de seus patrões. Mas o policial só veio a saber que ele era o monstro do Morumbi porque sua esposa foi interrogada e acabou contando quem ele era. Bezerra foi condenado a mais de 60 anos de prisão e cumpriu a pena máxima brasileira, que é de 30 anos. Foi libertado em 2001 e atualmente não se sabe da sua localização exata, apenas que ainda se encontra pela sociedade brasileira. O Filho da Luz. Febrônio Índio do Brasil, autodenominado o Filho da Luz, foi acusado de estrangular e assassinar em agosto de 1927 Almiro José Ribeiro, de 20 anos, e João Ferreira, de 10 anos, também conhecido como João Joca, que resistiram às suas investidas sexuais. Antes do acontecido, ele já tinha abusado sexualmente de outros 10 rapazes, nos quais tatuou com agulha, linha, tinta vermelha e graxa as letras cabalísticas DCVXVI, significando Deus, caridade, virtude, santidade, vida, imã da vida. No meio de um delírio, ele viu uma mulher loira que afirmou que Febrônio tinha um papel importante no mundo. Ele teria a missão de purificar outros jovens. Ele colecionou uma série de prisões e em 1927, no presídio, ele abusou de 2 companheiros de cela, mas acabou sendo solto de novo por falta de provas. A série de crimes chegou ao fim quando o criminoso sequestrou um menino de 10 anos, sob o pretexto de lhe garantir um emprego. João Joca Ferreira foi tatuado, estuprado e morto por Febrônio. Ao lado do corpo, contudo, uma pista foi deixada pelo assassino. Durante as investigações, os policiais reconheceram o boné utilizado por Febrônio para sair da cadeia em 1927. Assim, o criminoso foi rastreado e preso. Além da prova, os pais de João Joca ainda reconheceram o Filho da Luz, que mais tarde assumiu os crimes. Pelas muitas acusações e por causa da sua clara inconsistência mental, Febrônio foi internado no manicômio judiciário do Rio de Janeiro, de onde tentou fugir. Sem sucesso no plano, ele permaneceu na instituição até 1984, quando morreu aos 89 anos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos surpreendentes. Um grande abraço e até a próxima!